Bom dia. Vamos testar nossa internet aqui, vamos ver como que tá. Bom dia, Má. Tá me ouvindo? Bom dia, mãe. Vamos lá. Entrei um pouquinho atrasada, né? A gente fica fazendo as coisas de casa. Jesus, quando foi na casa de Marta e Maria, uma das irmãs, Maria estava sempre preocupada em escutar Jesus, né? Enquanto a outra estava limpando a casa, cuidando das coisas, preparando o jantar, né? E aí ela até briga com a outra irmã, você precisa me ajudar. E aí Jesus fala, Marta, deixa isso de lado, né? Ele quis dizer, ele repreende ela que a Maria estava colhendo da melhor parte. Então muitas vezes a gente fica se preocupando com as coisas da casa e deixa de viver momentos importantes, né? Deixa eu viver momentos importantes. Bom, Deus me deu uma palavra hoje pra gente ler. Eu espero que você esteja seguindo aí em Provérbios, né, na sua casa, num momento especial que você vai ter com o seu pai, né? Não pode ser só aqui no Café com Cristo. A gente tem que ter os nossos momentos íntimos com o nosso pai, né? Os momentos de solitude. Só a gente e o pai, pra gente poder entender aquilo que ele tem para as nossas vidas. Mas vamos lá, hoje a palavra que eu quero ler está em Gênesis 1, tá? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E é sobre a criação do homem. O que eu percebo muito nas pessoas é que elas não entendem quem elas não entendem isso. E por ela não entender quem ela não entende também da identidade, né? Eu sempre vou falar muito de identidade, porque quando você entende a tua real identidade, você destrava, você acessa algo no céu. Você acessa, é como se você estivesse trazendo o céu para dentro de você, é como se você conseguisse tocar, fica palpável. Por quê? Porque eu entendo quem eu sou a partir do momento que eu entendo quem Deus é, né? Então vamos lá, vamos ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move na terra. E eu quero já fazer um adendo aqui no façamos. Deus poderia fazer, vou fazer o homem em imagem e semelhança, mas ele fala no plural. Por que será que ele fala no plural? Porque aqui ele está se referindo às três pessoas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então, o Senhor fala no plural, com isso entendemos que ele faz referência à sua trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém um só Deus. Eu quero que você entenda essa analogia que eu vou te explicar agora, o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagine que Deus seja o Sol. Vou dar uma analogia para você entender as três pessoas de Deus, a Trindade. Que Deus seja o Sol. Imagine que Jesus seja os raios solares. Então Deus é o Sol, Jesus os raios solares. E o calor do Sol é o Espírito Santo. Mas todos eles se tratam do Sol. Todos eles se tratam de Deus, mas cada uma de uma forma diferente. Mas todos são a mesma coisa, todos são Deus. Eu gosto de pegar essa analogia do Sol porque as pessoas não entendem que todos eles fazem parte de um só ser, de um só Criador. Então Deus, que é o Sol, Jesus, os raios solares, que é o Filho, e o Espírito Santo é o calor que é proporcionado por esse Sol. Então o Espírito Santo é aquele que vem para selar quem Deus é em nós. O Espírito Santo é o que sela a gente, confirmando essa trindade dentro de nós.
Então existe algo muito grandioso dentro de nós. Quando Deus comunica a Trindade, né? Ele convida aqui a Trindade, ele destina a Trindade fazer o homem a nossa imagem. Não é a minha imagem, mas a nossa. Então Deus, ele é a imagem de Deus, Jesus e o Espírito Santo em todo o ser, em um só ser. Então ele refere aqui pra gente que nós temos uma porção. Eu quero muito que você entenda isso, porque se você entender isso, destrava muita coisa na sua vida, destrava muitas áreas da sua vida. Você entender que você tem uma porção dessa trindade dentro de você. Você tem uma porção dessa trindade dentro de você. E aqui ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move. Engraçado, outro dia eu falei isso. Deus não se importa com a nossa opinião. Deus não precisou da nossa opinião. Ele cria o homem. Esse momento que eu estou lendo aqui para vocês se trata do 6º dia. Ele cria o homem no 6º dia. Ele faz todas as outras coisas antes de nós. Ele não cria nós primeiro para pedir assim, ó, você acha que a maçã deve ser vermelha e o abacate deve ser azul? Não. Ele cria tudo para depois nos criar por último. Criar a espécie, a criação, né, dele por último. Então ele não precisa da nossa opinião. E o que eu quero te chamar a atenção? Deus não precisa da tua nem da minha opinião para fazer aquilo que ele tem que fazer na nossa vida. Um dia uma pessoa me questionou assim: Muriel, se Deus é soberano, não existe livre-arbítrio. Ele falou desse jeito: se Deus é soberano, se tudo que eu tiver que viver aqui na minha vida é soberano, se Deus é soberano na minha vida, por que tem o livre-arbítrio? Então eu não escolho. Ele falou, né? Ele me questionou sobre isso. E depois eu fiquei trazendo, realmente, Deus, ele é soberano. Ele é o soberano. Só que o livre-arbítrio é para eu e você escolher essa soberania de Deus em nossas vidas. É para que eu e você possamos escolher aquilo que ele já traçou. Ei, deixa eu te falar, quando você lê Gênesis aqui, eu quero te despertar para isso nessa manhã, para que você acesse quem é você, quem é a sua identidade. Você tem que entender que primeiro ele não precisa da nossa opinião. Ele é soberano sobre a nossa opinião. Não vai contar a minha e a tua opinião. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando ele fala aqui em Gênesis sobre o homem, a gente tem que entender o poder que há em nós por conta da Trindade que habita em nós. Por conta dessa semelhança, gente, nós somos semelhança. O que é ser semelhante? É algo muito próximo. Não é igual, mas é algo muito próximo. E muitas vezes aqui você percebe em Gênesis 1 que Deus fez nós somos um projeto de Deus. Só que o projeto de Deus inicial não seria como nós somos hoje. O projeto de Deus é esse homem que ele cria e coloca dentro de um paraíso. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Você é um projeto para dar certo. Você é, Muriel, minha vida não está dando certo, está tudo dando errado. Ei, deixa eu te despertar nessa manhã. Você é um projeto de Deus e você foi feito para dar certo. Esse projeto, essa primeira criação aqui do homem, Deus deixou tudo pronto para nós. Qual que era a nossa dificuldade? Não é nem dificuldade, mas vamos colocar essa palavra. Qual que era a nossa missão nesse primeiro projeto aqui, nessa criação desse homem? Era somente desfrutar. Era somente desfrutar. Outro dia uma cliente falou para mim: eu tô ficando muito cansada, é muita coisa que eu tenho que fazer e eu tô extremamente cansada, eu não sei se eu vou dar conta. Aí eu falei para ela: sabe por que você está se sentindo cansada? Porque você não está
Ela falou, sabe aquele momento? Ela até deu um exemplo. Eu preciso daquele momento de não fazer nada, de estar na minha casa e ter aquela sensação de que eu não quero fazer nada. E sabe, se você já passou por essa situação, essa sensação de você precisar de um momento de paz, de falar, tipo, não quero fazer nada hoje, eu quero ficar quieta. Esse momento é o momento do desfrute. Por que que você não está conseguindo? Por que que tem essa sensação de cansaço? Porque você não está desfrutando da vida. Você não está desfrutando da vida. Esse projeto inicial de Deus era sobre isso. Olha, eu deixei tudo pronto. Você vai dominar geral sobre qualquer peixe, qualquer ave, qualquer gado, qualquer terra, qualquer réptil que se move sobre a terra. Eu vou permitir isso, eu vou te dar esse poder de você ser soberano na terra como eu sou soberano no céu. Olha a magnitude desse Pai. Ele deu para nós soberania sobre tudo que habita na terra, sobre a terra. Ele dá essa soberania para mim e para você, assim como ele é no céu soberano. Ele é soberano sobre a terra e eu e você somos soberanos nas coisas da terra. Muriel, não tô entendendo nada, esse papo é muito doido, gente. É muito doido. Porque isso aqui se cumpre. Gênesis 1:26 se cumpre até hoje. Gente, não há nada que o homem não possa fazer nessa terra. O homem está indo para Marte, o homem está querendo ver se pode fazer coisas em Marte. Ele não satisfeito que foi para a Lua, agora ele vai para Marte. Ele vai entender. Olha a magnitude disso aqui nos nossos dias de hoje. O homem ele pode todas as coisas, porque ele é soberano na terra. Então, quando você fala assim, eu não posso, eu não consigo, você está indo contra a sua identidade. Quando você fala, não é natural não conseguir as coisas, entende? Porque Deus fez naturalmente você para reinar nessa terra. Deus faz você para reinar nessa terra. E não sou eu que estou falando, é a palavra dele, ó, façamos o homem primeiro a nossa imagem e semelhança. Então há uma imagem em Deus. Eu e você somos reflexo dessa imagem aqui na Terra. Conforme a nossa semelhança, quer dizer, ele dá um norte, não é qualquer imagem que eu quero que seja refletida no homem, na criação. Eu quero que seja a minha imagem, a imagem da Trindade. E além disso, eu quero dar poder para ele. Eu quero dar o poder que eu tenho, eu vou dar uma porção desse poder para esse homem dominar sobre tudo que há na terra. Gente, o homem inventou um avião. Entenda isso. O homem inventou o avião. E não contente, ele inventa uma nave que te faz romper os limites da terra. E aí você, diante de um probleminha, que eu tenho certeza que é muito menor que isso, você fala que você não consegue. E aí, quando você fala isso, que você não consegue, que você não é capaz, ou nem fala, pensa que não vai conseguir, pensa que não é capaz, você está indo contra a soberania que Deus te dá quando Ele cria o homem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele, entenda isso, eu vou dar um adendo aqui, ó. Ele faz referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém um só. Por isso que eu dei a analogia do Sol para você poder entender. De igual modo, o ser humano formado por ele também há uma Trindade. Também há uma Trindade em nós. E qual é essa Trindade? Corpo, alma e espírito. Além do homem e mulher foram criados à sua imagem e semelhança, isto é, com o seu caráter, com a sua natureza espiritual, que permitiam a eles se comunicarem com o Altíssimo e adorá-lo. Por quê? Porque Deus criou o homem para adorá-lo. Essa é a nossa missão com Deus.
Deus vai, cria primeiro todas as coisas. Coloca esse paraíso à disposição da sua criação. E a nossa única missão era adorá-lo e desfrutar de tudo que Deus tinha feito. Você desfruta de tudo que Deus fez por você? De tudo que Deus deixou disponível para você? Talvez seja por isso que você esteja cansado, desanimado, porque talvez na tua vida não há um desfrute. Não há um desfrutar. E o que é esse desfrutar? É você viver o melhor dessa vida. É viver o melhor dessa vida. É ter momentos de pausa para curtir a vida. Você curtir esse momento. Deus deixa tudo aqui disponível para mim e para você. E fala que nós somos capazes. Ele coloca em nós uma trindade poderosa, que é o corpo, alma e espírito. Ele fala para mim e para você que nós somos reinantes. Nós iríamos dominar. E quem domina, quem é rei? Só domina quem é rei. Você é um reinante aqui na terra, sobre todas as coisas. Não há nada mais poderoso aqui na terra do que o homem. Abaixo de nós, né? Acima de nós é somente o nosso Criador, mais nada. Porque eu e você somos semelhança. Eu preciso que você desperte nessa manhã para entender quem você é. Você não é qualquer um. O mundo aqui pode não te valorizar, mas você precisa se valorizar. Porque você é esse projeto de Deus que foi criado para dar certo. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, a nossa missão: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move na terra. Então isso ele fala no capítulo 26, no versículo 26 e no 28, a mesma coisa. Mais uma vez ele confirma para mim e para você. Gente, vocês que chegaram depois, eu tô lendo Gênesis 1, tá? 26, a criação do homem é o título da mensagem. E no 26 e no 28 ele torna a repetir que a terra ia se sujeitar a nós. Será que é a terra que está sujeitando a você? Ou você que está se curvando para os seus problemas, para as suas dificuldades, para os desafios? E quando você se curva, eu estou bem gripada hoje ainda. Quando você se curva, é como se Deus estivesse se curvando, porque você é imagem e semelhança. Quando você se curva diante de uma dificuldade, que você acha que esse problema é maior que você está negando quem você é. Você está negando a existência de Deus, porque você só é porque Deus te criou. E quando você se curva diante de um problema, você está negando a sua paternidade. Você está negando isso daqui que Deus comunicou à Trindade, olhou para a Trindade e falou: vamos fazer o homem à nossa imagem. Eu quero que ele seja dessa maneira. Eu quero que ele tenha uma porção de mim. Eu quero que ele reine na terra onde eu colocar. Eu quero que ele desfrute. E quando você se curva diante de um problema, você está esquecendo a grandeza de quem você é e a grandeza de quem te fez, te formou. Não se curve diante das dificuldades que a vida tem te apresentado. Lembre-se da tua grandeza. Diante de um problema, fale para esse problema: eu sou imagem e semelhança do meu Deus vivo que habita em mim. E ele mora e habita em você. E se esse problema você não consegue enxergar a solução, lembra de quem você é e acesse esse lugar. Acesse dentro de você esse lugar que vai te dar poder para transpor os teus desafios. Há um lugar dentro de nós que nos dá poder para transpor.
esses desafios. Eu quero que você entenda nessa manhã a grandeza da tua identidade. Para de se diminuir. Para de se vitimizar. Para de achar que você não pode, que você não consegue, que você não nasceu para ser feliz. Esse não é o projeto de Deus para você. Esse nunca foi o projeto de Deus para mim e para você. Então eu quero que nessa manhã você desperte para isso. Olhe para o teu problema e entenda que tem um Deus muito maior do que ele. Muito maior do que ele. Eu quero que você olhe para dentro de você e enxergue dentro de você a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo tem te dado forças para levantar, guerrear, ir para cima. E quando você fala que você não pode, que você não vai conseguir, que isso é muito grande, quando você olha para o teu gigante, quando Davi olhou para aquele gigante, ele não foi no nome dele, ele foi no poder que há em Deus. Ó, eu vou para cima desse gigante em nome de Deus. Eu acho que Deus olhou assim e falou, mas espera aí, quem está comprando briga aí é você. Mas colocou meu nome, eu sou obrigada a agir. A gente tem que lembrar da nossa essência, de quem realmente somos. Você é uma filha amada de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não é qualquer um, ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo não te valorize, ainda que pessoas não te valorizem, você tem valor para Deus. Você é imagem, gente, você é imagem, não tem preço. Não tem preço ser imagem e semelhança de Deus. E não é de Deus, é da Trindade. É a imagem de Deus, do Filho e do Espírito Santo refletida em nós. E por que se diminuir tanto? E por que achar que você é um nada? E por que você acha que Deus te fez nessa vida para você sofrer? Ele não te fez para isso, Ele não te formou para isso. Ei, Muriel, então por que eu tenho sofrido tanto? Porque você está passando por cima. Você está vivendo o que não é natural. Vou colocar assim. Porque o natural é eu e você dominar sobre qualquer coisa aqui nessa terra. Como um problema desse pode te dominar? Como um problema desse, você coloca ele de uma grandeza, você olha para o teu problema, você vê ele tão grande que você esquece que você é maior que isso, porque você é imagem e semelhança. Quando você vê um problema, você está ignorando a tua identidade, você está falando assim, peraí, isso aqui eu não consigo resolver. Peraí, o que é que você não pode resolver quando teu pai, teu criador determinou que você reinaria nessa terra, que você dominaria sobre a terra, que a terra teria que se sujeitar a você. No entanto, tudo se sujeita ao homem. O homem quis navegar, acabou de morrer gente lá no submarino. Por quê? Porque o homem quis reinar até nas profundezas do mar. E ele vai reinar lá. Essa viagem, do submarino não foi a primeira, eles já tinham feito outras viagens. Então entenda que nós somos reinantes sim. E quando você olhar para esse problema teu, você tem que determinar que você é muito maior que ele. E por você lembrar da tua identidade, por você lembrar que você é muito maior que ele, esse problema vira nada diante da tua frente, diante dos teus olhos. Por quê? Porque Deus vai te dar a estratégia para você transpor isso, para você transpassar esse problema, para você superar. Mas você precisa se enxergar como maior. E eu vejo um monte de gente se sujeitando aos problemas. Quando você se sujeita aos problemas, que você perde noite de sono, que você tira a tua paz, você está se sujeitando ao problema. Quando a palavra de Deus vem falar para mim e para você que a terra se sujeitaria a nós, por nós sermos soberanos sobre ela. A soberania de Deus, ela existe em nós aqui na terra. Então desperta nessa manhã, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã, que às vezes não despertou ainda para acessar essa identidade. Ei, isso é natural em você. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Isso é natural.
Não é sobrenatural, isso é o natural, é o que ele confirma aqui em Gênesis 1:26, que você é filho, que você vai dominar na terra e que a terra é obrigada a se sujeitar a você. Só pelo fato de você entender que a Trindade habita em você, só pelo fato de você entender que você tem uma porção dessa magnitude. Entenda, desperta, você tem uma porção dessa magnitude aqui na terra, que está dentro de você. Então chega, dá um basta nessas vozes que querem diminuir quem você é, nessas vozes que ficam aí te atormentando e falando que você não pode, que esse problema vai te matar, que isso vai te levar para a cova, que você não nasceu para ser feliz. Ei, desperta! Isso não é nada diante da tua grandeza que o teu Pai colocou dentro de você. É por causa dele que nós a terra vai se sujeitar, porque ele está aqui. Ele está aí dentro de você, ele não está fora, Deus nunca esteve fora. As pessoas ficam buscando Deus fora, fora. Deus não está fora, Deus está dentro. Enquanto você ficar buscando fora, você não vai encontrar nada. Porque fora a palavra vem confirmar para mim, para você, que fora tudo tem que se sujeitar a nós. É dentro, gente, é dentro. Olha para dentro, hora que você olhar mesmo para dentro, sem... Ai, desculpa, gente. Sem culpa, sem punição, sem julgamento. Olha para dentro de você e tenta enxergar Deus aí dentro. Não é possível que você não consiga enxergar Deus dentro de você. E quando você enxergar Deus dentro de você, vai destravar a tua vida inteira. Vai destravar toda a tua vida. É real isso. Agora você precisa despertar. Eu quero orar por você nessa manhã e com você. Não dependa só da minha oração. Faça a tua, é o teu momento com Deus. É o momento de você acessar essa atmosfera, esse lugar de mansidão, de paz, de plenitude, de felicidade. É o momento de você olhar para dentro. É o momento de você falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, desperta em mim a minha essência. Então, você se esqueceu de quem você é. Vamos orar por você, para você poder se lembrar disso. Que ao longo desse dia de quinta-feira, você se lembre de quem você é filho, da sua natureza, da sua natureza. O que é natureza? É o que é natural. É o que é natural. Para de querer forçar a ser aquilo que você não é. E o que é isso? Quando eu me vejo, a terra, quando os meus problemas não se sujeitam a mim, quando eu me sujeito, eu estou forçando. Porque o natural é que os problemas se sujeitem a mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te apresento aqui os teus filhos nessa manhã, mas primeiramente quero te agradecer. Te agradecer por nos escutar, te agradecer por nos orientar. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Eu sei que a Tua presença é soberana aqui porque ela habita em nós, Pai. A Tua presença habita em nós, em nosso ser, no profundo da nossa alma, o nosso espírito contém porção de Ti, Senhor. Dentro das nossas correntes sanguíneas contém o Teu DNA, contém o Teu caráter, Senhor. Então, Pai, desperta hoje a visão do Teu povo, dos Teus filhos amados. Desperta, Pai, os Teus filhos dormem, eles se esqueceram. Eles se esquecem, desperta, eles estão cochilando, eles esquecem quem és Tu. E por esquecer quem és Tu, Pai, nós não conseguimos nos lembrar de quem somos, da dedicação e do amor com o qual o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para reinar sobre a terra. E quantos filhos e filhas, Pai, hoje têm se dobrado, se curvado diante dos problemas, diante das dificuldades, quando o Senhor nos dá um poder para as terras se sujeitar a nós, Pai. Pai, desperta teus filhos, abra a visão espiritual deles. Senhor, tira toda a trava, tira esses óculos embaçados, essas lentes embaçadas que não consegue ver quem Ele é, Pai. Desperta teus filhos nessa geração. Desperta teus filhos nesse tempo, Pai.
Venha despertar os teus filhos nesse tempo para que haja um avivamento na terra. Para que haja um avivamento, Senhor, um descobrimento de quem somos. Pai, que eles venham descobrir quem eles é. O Senhor nos conhece, Pai. Pai, que nessa manhã o Senhor nos permita enxergar a nós mesmos como o Senhor nos enxerga. O Senhor nos enxerga filhos amados, perfeitos. O Senhor nos enxerga, Senhor, grandes, soberanos. Então, Pai, tira a visão desse filho, dessa filha que ora comigo nessa manhã, que está uma visão errada, uma visão modificada da real visão que o Senhor tem de nós. Pai, desperta os teus filhos nessa manhã para viver todo o teu projeto, o projeto que o Senhor fez, que somos nós, somos criados para dar certo, Pai. Então, Pai, que os teus filhos nessa quinta-feira venham se lembrar e ativar essa identidade dentro deles e que não há nada que possa acontecer no dia de hoje que eles não venham prevalecer, Pai. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você crê nessa palavra, viva ela hoje, no nome do Senhor Jesus. E você, quem crê, confirme dizendo amém. Amém? Amém. Leve essa palavra com você no dia de hoje. Leve essa palavra que qualquer problema que você venha ter hoje, nesse dia, nesse tempo, nesse agora, nesse presente que é hoje, quinta-feira, você não venha se sujeitar, não abaixe a cabeça, não baixe a guarda. Lembre que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Vai para cima. Começa a se enxergar como Deus te enxerga. Como começa a se enxergar, medite nas escrituras, gente. Se você meditar só aqui em Gênesis 1, você vai tirar pérolas daqui, você vai entender que você não está alinhado com o que está escrito aqui. Em Gênesis, não é lá em Apocalipse, não. Começa em Gênesis. Começa quando o homem é criado. Começa com os princípios que Deus deixou aqui nesse versículo 26, 27, 28. Medite nele, há princípios aqui. E princípios são inquebráveis. Se você não está vivendo a vida abundante que Deus te prometeu, é porque você tem quebrado princípios imutáveis. Eles são imutáveis. Você querendo viver ou não eles não vão mudar. Isso está determinado, que eu e você dominaria sobre a terra tem que se sujeitar a nós. Então os problemas têm que se sujeitar a você sim. É uma ordem de Deus, é um princípio de Deus e Deus não muda, Ele é igual, Ele sempre será igual. Hoje, o que Ele foi ontem, o que Ele é hoje, o que Ele vai ser pela eternidade. Fique com essa palavra abençoada, mas desperta hoje. Comece a profetizar na tua vida diante dos teus problemas hoje. Quando você se deparar com o teu problema hoje, você fala, ei, peraí, eu aprendi, eu sei quem eu sou, eu tenho que dominar sobre você, você não me domina mais. Ansiedade, você não me domina mais, isso não é de você, não é natural teu. Depressão, você não me domina mais. Não se curve diante disso, porque você é muito maior que isso. Você é muito maior do que os problemas que você está vivendo. Creia nessa palavra. Viva essa palavra. Pratique esse versículo. Só esse versículo. Se você praticar só esse versículo, lembrar de quem você é, você vai começar a ter uma vida completamente diferente. Eu garanto isso para você. Eu garanto isso para você. Senão eu paro. Eu, Muriele, paro de servir a Deus. Eu paro. Eu paro de falar de Deus para você. Se você não despertar, se você não ativar essa identidade dentro de você e a tua vida continuar igual, você ativar a identidade dentro de você e você se continuar igual, sendo fraco, olhando para os problemas e achando que eles vão te dominar, se você continuar igual, eu paro de falar de Deus para você. E não só para você, para qualquer um. Eu sei o que eu estou falando, porque eu vivo o que eu estou falando. Há um Deus que habita em você, para de se diminuir. Você pode sim, tudo aquilo, você só não pode aquilo que você não desejar. A única coisa que você não pode nessa terra é o que você não quer fazer.
Porque aquilo que você quiser fazer, o Pai te deu poder para isso. O Pai te dá poder para isso. Fique com Deus. Façam uma extraordinária quinta-feira. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa manhã. E amanhã eu te espero aqui no Café com Cristo. Beijo, pessoal. Ficam com Deus.